podemos observar qualquer dia da semana? Por que o sábado e não o domingo, por exemplo? Como é que fica essa questão? Porque nós percebemos que a maioria das religiões guardam o domingo. Por que existe essa diferença entre sábado e domingo? E por que não qualquer outro dia da semana, professor? Veja bem, amigo Tito, nós respeitamos todas as igrejas cristãs e não cristãs também. O Na Mira da Verdade, ele é feito para atender às expectativas de todas as pessoas. Por isso nós temos o privilégio de termos em nosso programa a participação de milhares de pessoas de várias religiões diferentes. Mas apesar de respeitarmos todas as crenças, é importante nós frisarmos, destacarmos, que a observância do domingo não é bíblica. E nós temos que passar isso aos nossos telespectadores, porque se nós não ensinarmos, Deus vai cobrar de nós. Algumas pessoas se baseiam em Romanos capítulo 14, verso 5, para dizer, por exemplo, que você pode observar qualquer dia da semana. Você pode observar o sábado, você pode observar como dia santo o domingo. Os muçulmanos poderiam observar como dia santo a sexta-feira. Mas se nós partirmos de um princípio filosófico que ensina que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nós vamos chegar à conclusão de que ou o sábado ou o domingo é o dia de guarda. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma tem que ser verdadeira e a outra falsa. Vamos entender Romanos 14, 5, que é utilizado para ensinar que cada um pode escolher qualquer dia para observar.
Romanos capítulo 14, verso 5 afirma o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Será que o apóstolo Paulo está dizendo que a observância de um dia é questão de opinião? E que o importante é nós termos uma opinião definida na mente? Não é sobre dia de guarda que Paulo está falando aqui. Sobre o que Paulo está falando aqui? Vamos para o verso 6 e vamos compreender. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Você percebeu que a distinção entre dias está associada ao ato de comer? Quando nós vamos uma obra judaica chamada Didaquê, no capítulo 8, verso 1, nós entendemos perfeitamente em que aspecto Paulo disse que não importava o dia específico, em que aspecto nós podíamos, por conta própria, distinguirmos entre um dia e outro. O Didaquê do capítulo 8, verso 1, tem um conselho para os cristãos não jejuarem como os hipócritas que jejuam na segunda e na quinta-feira, né? Ou na segunda e na quarta-feira. E aí o que acontece? Paulo está mencionando esse costume para dizer o seguinte: cada pessoa deve escolher o dia da semana que vai jejuar. Cada um deve ter um dia da semana para jejuar definido na sua própria mente. Porque no verso 6 está falando que esse dia está ligado ao ato de comer. Então aqui não está falando do sábado, não está falando do domingo, não está falando da sexta-feira. Não está dando ao ser humano a possibilidade de observar o dia da semana que quiser. Quando você lê Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, você vê que Deus pede o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não fala lembra-te do domingo, lembra-te da segunda, lembra-te da sexta, é do sábado. Agora você pode se perguntar: mas Leandro, qual é a importância de um dia? Queridos, é muito importante. Quando Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, pecaram, eles podiam argumentar: mas por que Deus vai levar em conta comer um fruto de uma árvore proibida? A questão não é um fruto em si. A questão é se você aceita a soberania e a autoridade de Deus na sua vida. Em relação ao sábado, a mesma coisa. Deus fala que é para você observar o sábado como memorial da criação. Mas aí você vai querer argumentar com Deus dizendo que você pode escolher qualquer outro dia? Ou você vai escolher o domingo porque a maioria dos cristãos observa o domingo? Você não pode fazer isso.
né? Com o pecado não se brinca. Se Deus falou que é azul, não é verde. Se Ele falou que é sábado, não é domingo. E quando você vai a Gênesis 2, 1 a 3, você percebe a origem do sábado. Você percebe que esse aqui não foi um mandamento que Deus deu apenas para os judeus. Porque em Gênesis 2, 3 afirma-se o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, quando ele terminou de criar o mundo. E neste período não haviam judeus, havia apenas Adão e Eva.
E quando você lê Hebreus capítulo 4, em que Paulo fala do repouso na fé, você percebe que hoje o sábado também é um memorial do descanso da graça de Cristo, descanso que desfrutamos todos os dias. E por quê? Outro fator, por que não o domingo? E por que o sábado? Querido amigo que nos acompanha, a Bíblia profetizou em Daniel capítulo 7, 25, que chegaria um momento da história humana em que o ser humano iria se fazer de legislador e alterar a lei de Deus. Isso foi profetizado na Bíblia. E se a Bíblia profetizou que a lei de Deus iria ser mudada por um poder contrário a Deus, você e eu não podemos tomar parte nesta atitude de desrespeito para com a lei de Deus. Uma observação, um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que a salvação é pelo sábado ou pela lei. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro em dizer que a salvação é unicamente pela graça. Só que Efésios 2,10 afirma que, mesmo sendo salvos pela graça, somos julgados pelas obras, porque as obras são o resultado de um coração transformado.
Quando você vai a Daniel 7:25, você percebe que haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. Este poder mencionado em Daniel 7:25 é Roma papal. Se você pegar a Bíblia em Êxodo 20 e comparar com o Catecismo, por exemplo, você percebe que o segundo mandamento, que diz para não adorar imagens, foi tirado. O quarto mandamento foi substituído, se tornou o terceiro, por domingos e festas ao invés do sábado, e o 10º foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo. Você não pode fazer parte da atitude desse poder e mudar a lei de Deus. Aceite a Bíblia como ela é e Deus vai lhe dar todas as bênçãos que você precisa para você ser feliz, por estar em harmonia com a vontade dele. Muito bem, professor. Você falou aí então sobre lei, e a gente sabe que o quarto mandamento fala sobre o sétimo dia, sobre o sábado. Exatamente. Mas eu quero ler um texto aqui, que está em Romanos capítulo 10, o versinho 4, que diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A questão na mira da verdade é a seguinte: se o fim da lei é Cristo, como está aqui em Romanos 10, 4, por que observar o sétimo dia? Hoje, já que, pelo que a gente percebeu na pergunta aqui, o fim da lei é Cristo, por que a gente precisa observar um dia, no caso o sábado, o sétimo dia que estava lá na lei? Se quando Jesus veio, a lei acabou. Ótima pergunta, ótima pergunta, é isso mesmo. Realmente usam esse texto para dizer que a lei terminou com Cristo. Só que, na verdade, quando Paulo afirma em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, a palavra fim no grego não está dando o sentido de término. A palavra fim, do grego telos, significa alvo, objetivo. Então Paulo está falando o seguinte: o alvo, o objetivo da lei, neste caso ele está se referindo aos livros de Moisés, aos 5 primeiros livros, o objetivo da Torá é nos levar a Cristo. Não está falando do fim da lei no sentido de terminar a lei, por alguns motivos. Se a palavra fim significasse, neste texto, que a lei acabou, nós vamos encontrar um problema interpretativo em 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, afirma o seguinte: ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Será que a palavra fim aqui significa que a fé acabou? E quando a fé acaba eu posso ser salvo? Não. Quando afirma aqui que nós vamos obter o fim da nossa fé, está falando, vocês vão obter o objetivo, o alvo, a finalidade da fé de vocês, a salvação eterna de vocês. Então a palavra fim indica finalidade. O propósito da Bíblia e o propósito da lei dos 10 mandamentos é nos levar até o Criador que nos salva.
Olha como a lei tem uma função importante. A lei é óbvio, nós falamos aqui anteriormente, a lei não tem uma função salvadora. Isso aqui é muito importante destacarmos. Se você crê que você é salvo por observar a lei ou guardar um dia santo, você está em maus lençóis. Porque a salvação é unicamente pela graça. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 21, ele argumenta o seguinte. Ele afirma de modo claro, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós podemos ser tornados justos pela obediência, então Cristo morreu à toa, eu não precisaria de Cristo para ser justo, bastava obedecer a lei. Mas como o nosso corpo está doente pelo pecado, como afirma Romanos 7, a lei de Deus não pode ter função salvadora. Só que ela tem uma função importante. É por isso que quando Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo, está dizendo que a finalidade da lei é nos levar a Cristo. A lei tem essa função, não de nos salvar, mas nos mostrar quem pode nos salvar. Eu vou ler para você Romanos capítulo 3, verso 20. Que é um texto importante para entendermos a função da lei e harmonizarmos com Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 3, 20 afirma, visto que ninguém será justificado, perdoado, tornado justo, diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha a função da lei. Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você erra e você se depara com os 10 mandamentos de Deus, você percebe, opa, eu estou errado. Eu cometi um erro, você compara a sua vida com os 10 mandamentos, eu estou errado. E aí o que acontece? Quando você reconhece, estou errado, preciso de ajuda, você recorre a quem? A lei não, a Jesus. Então a lei tem essa função, mostrar que precisamos de um Salvador.
Eu gosto muito de um comentário que existe numa Bíblia de estudo evangélica, a Bíblia de estudo Plenitude. Esta Bíblia, quando comenta Romanos 3,31, ela tem um comentário muito importante. Romanos 3,31, Paulo afirma o seguinte: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Paulo é claro, o fato de eu ter fé em Jesus, isso não me desobriga de obedecer a Deus. Ele é claro nisso. O que a Bíblia de Estudo Plenitude afirmou sobre esse texto? Eles falaram o seguinte, que as leis morais de Deus não foram abolidas pelo Evangelho de Cristo, porque o fato de Cristo ter morrido pelo ser humano, para pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus, mostra que a lei não foi abolida. E é verdade. Se a lei foi abolida, por que Cristo precisou vir aqui a este mundo e morrer no nosso lugar? Não seria mais fácil, querido amigo, Cristo lá do céu fazer uma alteração na lei e ele não precisar sofrer tanto para morrer pelo ser humano? Eu concordo. Nós concordamos com a Bíblia de Estudo Plenitude, quando afirma em Romanos 3,31, no comentário, na notinha de rodapé, que o fato de Cristo morrer na cruz para pagar a dívida do ser humano, isso prova que a lei é eterna. Cristo não ia morrer para pagar a nossa dívida para com uma lei mutável. Ele poderia ter mudado essa lei no céu. Então, se nós entendermos, querido amigo, querida amiga, a função da lei e colocarmos a lei no seu devido lugar, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo afirmou? Vamos ler 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Se você usar a lei para você ir até Cristo, a lei vai ser boa para você. A lei vai te mostrar a necessidade de um Salvador, vai colocar você em harmonia com os padrões morais de Deus e com os padrões morais da nossa lei civil. Agora, se você fizer da lei o seu meio de salvação, aí a lei não será boa para você. Porque a lei vai mostrar a você constantemente que você está condenado. A função da lei é mostrar que você precisa de um Salvador.
e não salvar você. Então a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ela é boa se você coloca a lei de Deus no seu devido lugar. Algumas pessoas acham que pelo fato de nós estarmos no novo concerto, que é o novo acordo que Deus fez de nos salvar por meio do sangue de Cristo, nós não estamos mais obrigados a guardar a lei. Só que é uma teologia muito bonita da lei em Hebreus 8, verso 10. Hebreus 8, verso 10 afirma que o cristão transformado pela graça tem a lei de Deus escrita no seu coração e na sua mente. Então, no novo concerto, a lei não é abolida. Ela passa a ser escrita no coração do ser humano, para que o ser humano se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Este é o ensinamento bíblico.
esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.